você toma conta do grupo jovem. Vai, dê fruto, faça discípulo. A autoridade, ela é dada. Ela é delegada. Porém, quando o homem pecou, essa autoridade ele perdeu. Existe alguém hoje, irmãos, e eu tenho certeza que tem gente aqui que vai dizer assim, existe. Mas eu não entro dentro de uma jaula de leão, irmãos. Alguém entra? Eu não quero ser comida para leão. Esses animais eram para ser domésticos. Os homens tentam domesticá-los, não tentam, irmãos? Mas toda hora sai um escândalo de que um animal mordeu alguém. Diga para o teu irmão, perda de autoridade. E quando as pessoas estão perdendo a autoridade espiritual, porque estão desobedecendo. Deus deu uma ordem. E a Bíblia fala, irmãos, que quando o homem desobedeceu, o que houve com ele? Sim. Mas ele subiu ou ele desceu? Houve uma queda. Diga para o teu irmão, cuidado com as quedas. Porque elas te fazem perder autoridade. Eu vou dar um exemplo. A igreja de Gálatas, irmãos, começou cheia do Espírito e terminou uma igreja carnal. Uma igreja onde o povo fazia de um tudo. Se não tinha os frutos do Espírito, imagine como era aquilo, irmãos. Mas ela começou boa, não é o que o apóstolo Paulo disse? Mas vocês perderam. Tem crente que começa bem. Tem gente que começa bom. Porém o seu final está terrível. Porque quando a gente não entende que a autoridade é algo delegado e que o Senhor vai nos pedir conta, olha que é algo tremendo, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor diz assim, não seja nem precipitado ao impor as mãos sobre alguém. Tem gente na igreja que adora botar a mão na cabeça dos outros. Gosta de aparecer. Não, agora tem autoridade. Vou contar uma historinha para os irmãos. Tem algum lugar aí que os irmãos não conhecem? Ia ter uma ordenação a obreiros. E o cara que cantava no louvor, irmão, cantava no louvor armado. Diga para a pessoa, esse aí acreditava muito no poder de Deus. Diga, irmão, pode dizer. Aí você imagina assim, irmãos. Nesse lugar cantava muitos hinos assim. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantar. É um louvor que está liberando autoridade, irmãos. Eu estou dizendo que sobre a vida de Ana Paula não vale macumba, não vale desmaio, não vale feitiço. É isso que esse hino está dizendo. Que Jeová é meu cavaleiro. Mas ele estava dizendo assim, mas a minha arma também, ela é força para mim. E alguém falou com a mulher dele de um jeito que ele não gostou, irmãos. Ele bateu na pessoa na porta da igreja. Lembrou que a arminha dele estava aqui, ó. Pum, na cabeça do irmão. No outro sábado, ele ainda assim recebeu ordenação ao diaconato. Porque nesse mundo globalizado, irmãos, o que importa é título, menos autoridade. A autoridade é Deus que escolhe a quem dá, irmãos. Não é eu que escolho, não. Quem escolhe é o Senhor. Quantas vezes eu precisei colocar aqui na obra pessoas que eu mesmo não reconhecia a autoridade. E o Espírito Santo falou assim, passe para ela. Porque eu quero usar ela agora. Entenda que sou eu que escolho. Alguém invejoso, irmãos, não pode ter autoridade delegada. Ele vai destruir os outros. Ele vai achar que a qualquer momento ele pode mandar Deus matar e Deus viver.
diz assim para mim, mas eu ando tanto assim com Deus, que eu não preciso nem consultar mais a Deus. Eu abro a boca e Deus faz. Ai, irmão. Nem Jesus fez isso. O tempo todo ele consultava ao Pai em oração. Aleluia. Ele não queria perder o vínculo com aquele de quem emanava a autoridade. Glória a Deus. Ele não disse aqui na terra assim, ó, toda autoridade me foi dada, não. Ele não disse isso. Ele disse isso, irmãos, quando ele já estava para ser ascendido aos céus. E não foi para dizer assim, ó, eu sou grandão, não. Foi para dizer para os seus discípulos, eu tenho autoridade, o meu Pai me deu e agora eu estou delegando a vocês. No meu nome expulsem os demônios. No meu nome cura os enfermos. No meu nome faça discípulos. Glória a Deus. Não tinha nada a ver com vaidade. Não tinha nada a ver com título. E ele era o Filho do Deus vivo. Como que eu estou assim com Deus que não preciso? Tem hora aqui, irmãos, que eu quero arrebentar algumas pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E eu dobro o meu joelho, irmãos, e choro porque eu já aprendi. Eu falo assim, Senhor, me dá tanta sabedoria, Jesus, como que eu faço? Quantos pais aqui têm autoridade, irmãos? Diga assim, quem é pai aqui? Mãe. Vocês têm uma autoridade. Deus deu autoridade a vocês. Mas quantas vezes vocês, porque eu não tenho filho ainda, só filhos espirituais. Mas quantas vezes você fala com seu filho e parece que você não falou nada? Fala, pai. Parece que você, olha, não vai por aí não. Parece que a criança fez assim. Não, é que eu vou. É isso mesmo, Deus. Isso acontece na minha casa. Quantas vezes você diz pro teu filho assim, não vai ali não. Aí ele diz assim, não, vou fazer um trabalho mãe da escola. Vou fazer um trabalhinho, mãe. E eu já falei isso pra minha mãe, irmãos. Aqui em Itaipu tinha um lugar, uma danceteria chamada Stop. Eu era pequenininho quando eu estava lá na escola. Eu ouvi dizer, o Alcino é uma benção, irmãos. Eu ouvi dizer assim, nós vamos todo mundo se encontrar no Stop. Aí o que é Stop? Era danceteria, irmãos, onde os menores podiam ir. Porque do lado tinha um Aquários e lá só era para os adultos. Quem mora em Itaipu lembra disso. Né? Lá onde era bola de neve. E eu lembro, irmãos, que eu falei para minha mãe assim, minha avó crente. Minha mãe já ia à igreja, eu também ia. Mas não era crente ainda não. E eu falei assim, eu quero ir. Todo mundo vai. Mas eu sabia, você fala assim, mãe, eu vou lá em Itaipu porque eu quero. Minha mãe dizia logo assim, ou enfiava a mão na minha cara. Que ela era mais prática. Aí eu falei assim, mãe, vou fazer um dever. Eu só estou contando, irmão, porque eu já contei para ela. Porque eu não sou bobo, né? Aí eu peguei, falei, mãe, vou fazer um trabalho na casa de fulano. Mas tem que ser à noite, vai ser depois que a gente sair da escola. Sexta-feira. E ela fez mãe no... Aí minha mãe, tá, meu filho. Fui lá pro Stop, irmãos. Mas os meus amigos da minha idade, tudo já fumavam e bebiam, irmãos. Eles ficavam mais fora do Stop do que dentro. Eles já tudo tinha suas namoradinhas, já beijavam na boca. E eu queria brincar de carrinho, irmãos. Eu queria brincar de pique. Mas com 13 não, porque com 13 eu já estava na igreja. Mas com 11 anos, esse povo já estava beijando, já tinha casalzinho beijando. E no Itaipu. Eu acho que. Não era boca virgem, não, mas eu acho que quase foi. Eles
já tinha uma vida social. E olha eu. Ah, mas esse troço aqui tão esquisito. Achei tão bobo, irmãos. Tão bobo. Aí comentei com alguém dentro do lugar. Que falei assim, eu queria ir numa boate daqueles filmes. Que tem aqueles bares. Irmão, prontamente o homem falou assim, não, mas aqui de trás tem. Eu falei assim, eu quero ir lá ver, mas não pode entrar menor. Aí ele disse assim, venha de dia. Eu falei assim, eu vou. Que a gente te mostra. E eu fui, você entrei dentro do aquário. Realmente, irmãos, que lugar lindo. Tinha até aquele chão preto e branco para o povo dançar. Parecia boate de filmes. Aí chegou uma hora, irmão, que eu vi uns quartinhos. Aí eu perguntei, por que esses quartinhos aí? Mas eram muitos. Sabe de nada. Aí ele falou assim, não, esse aqui é os reservados. O moço ia me falando, irmãos. Isso aqui são os reservados. Agora a pessoa quer ficar mais íntima. Curtir a festa mais íntima. Não, irmão, é onde o povo transa. É onde a prostituição começar. Tão pertinho, irmão, não é? Diga para o teu irmão, tem lugares muito perto que estão destruindo a vida dos seus filhos. Abre os olhos. Diga para o teu irmão, a autoridade é para ser exercida. Não adianta eu ter uma autoridade, meu filho está aprontando e eu ficar assim, Tem filho, irmão, que já sabe que se ele gritar com a mãe chora. Irmão, se eu gritasse com a minha mãe, o tapa vinha. Quem ia chorar era eu. E ela ainda ia dizer assim pra mim, não chora não. Igual minha. Eu me lembro, irmãos, que minha mãe falava assim, meu irmão, quando a gente aprontava, e minha mãe gritava de lá assim, se correr, pior. Eu voltava, meu irmão. Para como que eu era bom, eu voltava, sabe, porque eu sabia que se minha mãe me batesse depois, ia ser muito, porque ela ia estar muito mais irada. Mas naquela hora eu apanhava comigo pelo meu irmão. Eu respeitava e temia a autoridade da minha mãe. Quando a minha mãe falava de pegar um pedacinho de uma tala que ficava penduradinho num lugar de destaque na minha casa, eu já temia antes da tala vir em mim. Mas eu glorifico a Deus pelas palmadas que minha mãe me deu. Amém. E eu não apanhei pouco não, eu apanhei muito. Porque eu não era fácil, não. Não virei bandido. Nunca fumei uma maconha. Eu tenho orgulho de dizer isso, irmão. Quando eu declaro isso, o povo fala assim, vai dizer que você nunca fumou um baseado? Nunca. Amém. Nunca fui para prostituição. Sirvo a Deus no caminho que a minha mãe me ensinou. Amém. Eu quero dizer para você que a autoridade é algo muito sério. E nós não podemos fechar os nossos olhos. Outra coisa, querido. Não tem como se sujeitar a uma autoridade que nós não admiramos. Que nós não respeitamos. Vou dar outro exemplo. Meu pai sempre foi um pai ausente. Vocês acham que eu respeitava mais o meu pai ou a minha mãe? Eu acho engraçado quando alguns filhos dizem assim. Eu ia às vezes na casa dos meus amigos e os filhos diziam assim, mãe, posso ir para o lugar? E eles falavam assim, fala com seu pai. Era mais fácil meu pai falar assim, fala com a sua mãe, se ela deixar. Porque a brava na minha casa era minha mãe. Quem decidia era minha mãe. Porém, o meu pai tem uma autoridade que tem sobre a minha vida até hoje. Lá em Minas Gerais ele mora e eu nunca mais vi ele há mais de não sei quantos anos. Mas ele tem uma autoridade, não tem, irmãos? Porém, eu não consigo respeitar ela. Porque eu não admiro. Eu não reconheço. Consegue entender isso? A autoridade, ela é
reconhecida. Não basta o Alexandre ter um título de pastor se as ovelhas dele não enxergam ele como tal. Consegue entender isso, irmãos? Se as ovelhas não olham para ele e dizem assim: ele é o meu pastor. E isso precisa estar muito claro. Isso precisa estar muito latente aos nossos olhos. Porque se nós não tivermos isso muito latente, nós vamos entrar numa rota que o diabo quer, que se chama rebelião. E a palavra de Deus diz que rebelião é igualzinho ser um feiticeiro. Quando eu me rebelo contra a ordem de alguém, e tem gente que gosta de dizer assim: obedeço a Deus. Não é, irmãos? Mas existem autoridades na terra que nós temos que obedecer. E quando a gente já não consegue mais obedecer, irmãos, precisamos orar por nós e tomarmos decisão. Eu costumo dizer que se o Senhor não falasse comigo, irmãos, eu estava na igreja Caminho de Deus até hoje. Que isso, Celso? Está aí, gente. E eu ainda digo sempre, não é? Que se eu sair do apacentar, eu volto de novo para lá. Eu sempre digo isso. Já conheço os problemas, já conheço todo mundo e consigo respeitar o anjo da igreja como autoridade. Porém, o Senhor disse para mim assim: ou tu sai, ou tu morre na praia. Morrer, irmãos, tem decisões nossas que são decisões de vida ou morte. São decisões que nós precisamos tomar para viver. E eu falava com o pastor Alexandre, terça-feira passada, que eu achava que os meus filhos seriam as crianças da igreja Caminho de Deus. Iam cantar na mocidade, porque a minha igreja era uma igreja histórica. Uma igreja acostumada a ter crianças cantando nela, depois cantando nos jovens, depois cantando nas senhoras. Eu posso usar um exemplo aqui, irmãos. Ó, tá aqui. Foi criança, foi adolescente na igreja Caminho de Deus, foi jovem, foi regente das senhoras, porque agora ela está velha. Viu? E viu a sua filha sendo criança na mesma igreja. Entendem isso? Nós nos preparamos para isso. Quando a igreja é histórica, a gente se prepara para isso, para ver não mudar de igreja. Porém, irmãos, quando a morte está perto, enfrenta ela na autoridade do nome de Jesus. E às vezes a gente tem medo. Não é? Tem medo. Eu tinha medo, irmãos. Como que eu vou, Senhor, para conhecer tudo novo, gente nova? Eu tinha, irmãos. Porém, eu quero dizer que viver e entrar no céu é muito melhor. A comida precisa vir do Pai. A instrução precisa vir do alto. Amém. E é por isso que Deus nos delegou autoridade a alguns. O próprio Jesus, irmãos, usava autoridade, não é? Levanta e anda. Ser curado. Não era assim? Acalma mar. Sai para fora, Lázaro. Isso são palavras de autoridade, não é de autoritarismo, não. Quando a palavra é de autoridade, logo a quem se deu a ordem, ela é obedecida. Diga para o teu irmão, isto é um segredo. Diga para o teu irmão, pare de ser autoritário. Exerça autoridade.